Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções no nosso vídeo de fim de semana, onde nós falamos dos ativos no semanal para pessoas que querem operar num prazo um pouco mais longo ou ter uma visão mais ampla do mercado do que aquela visão meio tacanha que a gente fica de olhar o dia a dia espremidinho ali. Quando a gente olha o semanal, a gente tem visões mais amplas, vamos dizer assim, mais sólidas do que o mercado tende a fazer, porque não é um troço momentâneo, aquelas coisas explosivas para lá e para cá, elas se diluem dentro do semanal e no diário elas parecem altamente, oh meu Deus, o mundo. Aí quando você olha o semanal é uma coisinha ali, é um tropecinho, né? E então olhar o semanal sempre é muito útil, certo? Aqui os nossos livros, todos aí à disposição neste local. Quem quiser colaborar com o canal, né, dando uma força e ao mesmo tempo adquirindo conhecimento, tem aí os livros, especialmente esse aqui, ó, Educação Financeira para Jovens Sardinhas. É um livro que eu acho que vale muito a pena para adolescentes e pessoas relativamente jovens, tal. Vale para os outros também, para aprenderem coisas que muitas vezes não aprenderam na escola, mas especialmente para os mais jovens conhecerem e terem, adquirirem conhecimento que vai ser útil por toda a vida. Evitar que eles cometam uma opção de bobagens que a gente cometeu a vida toda por não ter essa informação, porque ninguém ensina isso na escola. Bom, vamos lá. Esse aqui é o Ibovespa. A gente primeiro analisa o diário, porque foi de sexta-feira. Segunda, a gente não analisa os ativos no diário, porque já vamos direto para as perguntas, porque eu faço isso hoje. Então, esse aqui é o diário, e você observa que o índice vinha caindo, né? O Ibovespa vinha caindo, testou a região de suporte, deu um repique. Nós mencionamos isso no café da manhã de sexta-feira, sobre o repique. Poderia ser um repique até a média ou não, aí depende muito, né? A gente não tem como prever o futuro mas que no final das contas, repique é só repique e depois a continuidade do movimento era esperada. Não teve força para voltar até a média de 20, o que começa a denotar um problema. Observe o seguinte: nós falamos também de uma outra coisa importante, que esse aqui era o terceiro push, este. Então, ó, primeiro impulso para baixo, segundo impulso para baixo, terceiro impulso para baixo. Muito frequentemente são três impulsos e o ativo para, anda um tempo de lado, 10 a 20 candles andando aqui lateralmente, podendo fazer uma movimentação, mas sempre lateral, antes de voltar a adquirir força, seja para continuar a tendência para baixo, seja para tentar reverter essa tendência. Então, esse é um padrão muito, muito comum. Não é obrigatório de fazer, óbvio que não, mas é um padrão muito comum. E agora nós começamos tendo esse movimento. Mas, de qualquer forma, volta a fazer um teste dessa mesma região, mas o que eu ia falar é, aqui teve força para voltar na média de 20. Aqui teve força para voltar na média de 20. Aqui não. Tá? Então isso denota a força vendedora cada vez mais intensa. Como estamos na região de suporte, é muito complicado vender aqui. Tá? Muito, muito complicado vender em região de suporte. Essa é uma região que as pessoas querem comprar. No entanto, observe o volume do candle de ontem, né, de sexta-feira, e como isso aqui foi importante, tá? É forte, voltou para cá. Temos agora então dois cenários muito complexos para quem está vendido. Para quem está vendido, o cara está vendido em qualquer ponto disso aqui, ele está na hora de começar a aproximar stop. Porque entrando aquele padrão que eu mencionei, depois de três pushes down, você pode ter uma movimentação aqui bem razoável nesse tipo de amplitude assim, ó. E aí o cara começa a ter o seu lucro indo para o saco, né? Porque vamos dizer que ele vendeu por aqui. O troço volta ali, ele que estava no lucro passa a ter até talvez prejuízo. Não é uma boa ideia deixar um lucro virar prejuízo. Não é nada inteligente. Por outro lado, temos ainda o suporte aqui de 100 mil para voltar a ser testado. Foi testado aqui uma vez, tem o potencial para voltar a testar duas vezes. Normalmente, suportes são testados pelo menos duas vezes. Mas não temos ainda essa certeza. Então, quem está vendido não é hora de sair, mas é hora de aproximar o stop de alguma forma. Aí você pode usar mil e uma formas de stop móvel. E quem está querendo comprar, é hora de comprar? Complicado. Tá? Por quê? Porque a força vendedora é grande e aqui, ó, se fizer o padrão usual, que é andar lateralmente, o cara que comprar essa região vai ficar sofrendo se ele não souber operar com gestão. Então é uma hora que você fala assim, pô, agora já não é uma hora de fazer grandes coisas. A hora de fazer grandes coisas era aqui. Fez o repique, a gente já tinha falado sobre isso. Se você for assistindo os cafés da manhã para trás, você vai ver que a gente foi falando isso antes de acontecer. Isso é importante. Você vê o cara falar antes de acontecer. Porque depois que está na tela, todo mundo é analista. Né? Todo mundo é o melhor analista do mundo depois que o gráfico está pronto. O importante é você tentar fazer a análise antes.
Né? Essa é a ideia. Porque fazer análise do que já aconteceu não adianta nada, não dá dinheiro. Né? Gráfico pronto não dá dinheiro. O que dá dinheiro é gráfico por fazer. Então a gente tem que ver isso. E aí, se vocês olhando, vocês vão ver que a gente vinha falando que isso aqui nada mais é do que um repique, para o pessoal não ficar muito animado. A venda era aqui. Tá? A melhor venda era aqui. Aqui já se tornava um pouco mais difícil por conta da proximidade do suporte, mas era possível. E a compra era aqui. Por que compra aqui? Porque é o suporte de 100 mil. Essa região inteira aqui é uma região de compra. Vamos ver o semanal. Tá? No semanal, a coisa fica mais simples. É sempre mais simples no semanal, cara. Dificilmente você vai encontrar um cenário mais complexo no semanal do que no diário. Quase sempre fica mais fácil. E aí, o que, que nós temos? Nós temos que que o índice tinha feito uma pernada de baixa, subiu, voltou para testar essa resistência e de lá para cá é só queda. Teve um candle aqui no meio, que era por conta da média de 200, tá? E de lá para cá só queda. Esse candle aqui, nós falamos na semana passada. Sugiro também que vocês deem uma olhadinha nos vídeos da semana passada, inclusive para ver alguns ativos. Nós falamos, por exemplo, de Cirela. Olha, é subida, tudo que estiver subindo na construção civil, prepare para vender. Tal. Nós falamos de Ezetec ao longo da semana, nós falamos de vários ativos. E graças a Deus, temos tido sorte também, porque é preciso ter sorte. Muita coisa tem se revelado frutífera e dado grana. Não dá para quem não faz. Óbvio, você vê o troço, vê essas análises que eu faço. Se você chega lá na hora do vamos ver, você simplesmente não faz nada, aí você realmente não vai faturar nada também, tá? Não é seguir call, porque eu não dou call, tá? A ideia é passar para vocês o conhecimento e vocês olharem e falar assim, bom, realmente tem sentido o que esse cara está falando. Faz sentido. E aí, dentro daquilo que você tenha de modelo, dentro daquilo que você pense sobre o mercado, tomar atitude. Olhem o vídeo da semana passada. É importante comparar. Toda vez que vocês tiverem uma pessoa na internet, como por exemplo vocês estão assistindo no meu canal, vocês podiam assistir outros ou vários outros. Veja se a pessoa tem consistência. Não fique, porque é fácil a gente esquecer. O que eu estou falando aqui hoje, pô, 2 semanas atrás, você não lembra o que eu falei. Mas é importante você voltar e olhar e falar, porra, eu vou ouvir esse cara hoje, mas eu quero ver o que ele disse semana passada. Porque um cara fala assim, hoje o mundo está acabando, amanhã o mundo é maravilhoso e vamos ficar todos milionários. Daqui a uma semana estou desesperado e não sei o que. Cara, pô, isso aqui não é Casa da Mãe Joana, que a gente, né, muda de opinião o tempo inteiro. Não, você tem que ter uma. Se for mudar de opinião, o que é possível, tem que ser uma justificativa muito, muito boa. Né? Ninguém muda de opinião toda hora. Não é roupa que a gente troca todo dia, não. Mas aqui, então, façam isso. Sempre olhem os vídeos passados das pessoas que vocês acompanham na internet. Temos aqui, então, o teste dessa resistência. Depois disso, só queda. Queda, e agora nós estamos no suporte. O suporte é dado pelo semanal. Tá? Essa região inteira aqui, ó. Você olha lá para trás, você vai ver que não é da orelha que a gente tira. Isso tem vários níveis ali atrás. E agora, pelo semanal, você chegou nesse ponto. Chegou essa semana, claro. O que fazer agora? Se você estava vendido em qualquer canto, e especialmente quem estava vendido aqui, que seria um ponto bem vendedor, aqui era mais para os ousados. Mas aqui, muita gente vai ter vendido, tá? Quem opera pelo semanal vai vender nesse ponto. Ou melhor, vendeu nesse ponto. E aí o cara que vendeu aqui, é hora dele tomar medidas. Começar a fazer realização parcial, tal, perceber que é hora dele tirar um pouco do risco do jogo, aproximar stops, de alguma forma, porque chegou no suporte e, como eu falei, agora a coisa tende a embolar o meio de campo. Bom, o dólar, no diário, ele vinha nessa congestãozinha muito estreita, rompeu para cima, não ficou feliz fora da congestão, resolveu voltar para ela e ontem resolveu fazer aqui um embololô, como se diz. Voltou a sair da congestão. Isso aqui mela todo o negócio, porque ele tinha que voltar para a congestão e ir para o outro lado. Melou tudo. Isso é um inside bar. Então, quando você olha um inside bar no diário, você ignora ele. É como se ele não estivesse ali para fins de análise de movimentação. Tá? Então, você tira ele completamente da história. Ele não serve para nada. Tá? Para esse tipo de coisa. Porém, a perda do inside bar vai dar, se perder a mínima, ele volta para poder pegar o fundo da congestão. Mas e se for para o outro lado? Aqui. Aqui tem o potencial da formação de um pivô de alta. Certo? Então a gente começa a ficar com o seguinte cenário: fundo no mesmo nível.
se aqui fizer um fundo mesmo, não fez porque isso é um inside bar, mas se fizer um fundo mesmo, vai ser um fundo mais alto do que esse. Então aqui nós temos potencial para o início do desenho de um pivô de alta. Tá? Então muita atenção para esse cenário em termos de diário. Semanal, que é o que nos interessa hoje, está fazendo nada. Né? Vinha caindo, isso aqui é um alargamento, nós já mostramos isso diversas vezes. É um alargamento muito intenso e muito ruim de operar. Todos os alargamentos são normalmente ruins de operar. Tá? E aí agora ele está aqui pelo meio do alargamento, não é hora de fazer PN, né? Não é hora de fazer nada. Está junto da média de 20 do semanal. Esse é um mau lugar para você ficar posicionado. É um local onde a gente se posiciona, mas é ruim de estar posicionado. Isso é um contrassenso, mas vale a pena a explicação. Se você está posicionado em qualquer ponto, vamos dizer, o cara comprou aqui embaixo, ele vai modificar a sua postura junto na média de 20. Esse é alvo. Então ele comprou aqui, ele quer sair ali. Ou com uma parcial, ou, né, aí vai depender do modelo que ele segue. Mas se eu não estou posicionado, não é aqui que eu quero me posicionar. Por quê? Porque justamente toda essa galera que está posicionada vai desposicionar junto da média. E quando se aproxima da média, é o momento de guerra intensa no mercado. É como se você tivesse, sabe essas brigas de bar, aquelas grandes, toda começa uma confusão, aí tem assim, você olha de longe, né, você vê aquela cacetada de gente brigando. Só que aí você olha mais de perto, em um determinado lugar, as pessoas não estão só brigando, elas estão se matando. Ali é a média de 20. Então, a média de 20 é o ponto de maior conflito do mercado, de maior tensão, porque é o ponto justo de preço. Então, as trocas para lá e para cá de ativos vão ser muito intensas. De ativo que eu digo de mão, né? O ativo está na minha mão, vendo para você, você compra, tá, aquela coisa. Então, não é a hora. Se você vai se posicionar, não é a hora de você se posicionar. Para a maior parte dos traders, não é a hora para você se posicionar. É a hora para você disposicionar. Se você vinha vendido, é hora de sair. Se você vinha comprado, é hora de sair. Esse é o ponto. Aqui eu saio fora. Aqui eu deixo a luta e me afasto. Portanto, quem está aqui pelo semanal está exatamente nesse ponto, que não é um ponto agradável de estar. Portanto, a ideia é fique de fora, não faça nada e espere. Espere decisão. Rompeu aqui para cima, você entra posicionado comprado. Rompeu aqui para baixo, você entra posicionado vendido. Mas por enquanto não é o local para fazer nada. Petrobras, no diário, ela vinha caindo, teve aqui esse gap, o gap veio, força, beleza? Quando deu este gap aqui, nós falamos, olha, fiquem atentos para a exaustão. Fiquem atentos para a exaustão, região que começa a aproximar do suporte desta congestão grandona que tem aqui no diário. Então ela já se aproxima, vinha exaustão, tal, aproximou da região de suporte da congestão, pressão compradora, tá ela ali nesse candle. Depois aqui um candle intermediário que não fez grandes coisas, ficou andando de lado. E agora, ontem, né, fez um candle um candle não de força, mas um candle positivo com volume acima da média. Tá? Como funciona isso? Agora nós estamos no fundo da congestão. O pessoal está querendo comprar para onde? Para levar aqui para cima, do topo da congestão. Esse é o modelo. Tá? O modelo de congestão é operado desse jeito. Pô, Campos, mas quando você olha assim, ó, ela está caindo forte, ela está fazendo topos e fundos descendentes. É verdade. Se você olhar muito de perto, a única coisa que você vai ver são os topos e fundos descendentes. E é por isso que você não olha de perto. Olhar de perto, você olha para analisar o candle. Você não olha para analisar o movimento. O movimento você olha de longe. Tá? Se você olhar sempre de perto, você vai se dar mal. A ideia é afastar, ver de longe, ver o que está acontecendo. Olha a floresta, não olha só o arbusto, nem é só a árvore. Você tem que olhar a floresta, o bosque, o conjunto. Tá? Porque é o conjunto que manda na coisa. Tá? Se eu pegar para vocês e fizer isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um negócio. Analise esse gráfico aqui. Pô, esse trecho. Não, fiz besteira. Vamos lá, de novo. Segunda chance. Analisa esse gráfico. Aí você vai olhar e fala assim: ativo caindo, um gap aqui, outro gap aqui. Esse segundo gap pode ser de medida, né? O movimento começou aqui, ó. Então ele tem aqui um gap de ignição, provável. Aqui tem um outro gap, talvez de medida, porque está relativamente perto. Para exaustão não é o mais comum, mas está relativamente perto, tal.
e agora deu uma lateralizada, se perder essa mínima é venda. Só que a gente não analisa gráfico assim. Porque se você analisar o gráfico assim, você vai se estropar. A gente analisa o gráfico assim. Esse gap, ele não era o inicial de um movimento. Portanto, esse aqui fica sem nenhuma cara de gap de medida. É totalmente diferente. Tá? É totalmente diferente você olhar um gráfico de longe e um de perto assim. Ó. Não faça isso, tá bem? Não façam isso. É uma má ideia. Bom, então do ponto de vista do diário, está chegando na base da congestão. Aqui é a região de compra. Ah, mas é tenso comprar aqui. É tenso, só está caindo. Toda vez que você for operar a congestão, vai ser tenso. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai ser assim complexo, vai ser tenso, vai ser difícil, você vai ficar apavorado. Então, se você não tem esse perfil, não opere congestões. Olhou, o ativo está em congestão, você não opera esse, vai procurar outro. Tá? O que é muito limitante, porque boa parte do tempo os ativos estão em congestão. No semanal, a congestão está lá, ela não some, tá? Ela continua presente e aqui fica muito mais claro. Ó. Pá, 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 pá. E agora, região fundo de congestão, olha aqui e a pressão compradora aparecendo. Tudo muito bem, tudo muito bonito. Então, no semanal, tá aqui bacanão no fundo da congestão. Fica aqui até, ó, se você olhar muito de pertinho, você começa a ver fundos, se aqui fizer um fundo, claro, né? Fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais altos, começa a aparecer até uma tendência de alta aqui. Mas você não pode olhar muito de perto, você tem que afastar e ver. No geral, se você olhar, a Petro desde o Covid que ela não para de subir. Isso aqui é um canal de alta. Vinha num canal de alta que foi perdido nessa região. Depois disso está andando lateralmente. Então isso aqui era um canal de alta muito bacana desde do Covid. Né? Essa parte aqui inicial não conta, porque foi a reação imediata a um crash. Então isso aqui é muito difícil de analisar. Mas a partir do momento que a coisa estabilizou, né, lá para meados do ano de 2020, ela entrou nesse canal de alta aí e é bacana. Você vê aqui o canal de alta, para quem gosta de operar canais. Não é o meu caso, mas muita gente gosta. Aí você observa que o canal foi perdido aqui e ela está lateralizando desde então. Okay? Mas nessa lateralidade dá muito tipo de trade possível. E aqui está na região de fundo dessa congestão. Ok? Então, semanalmente, a PET também está no mesmo ponto de compra potencial. O que chama um pouco a atenção no semanal, se você tirar aqueles desenhos dali, deixa eu tirar os desenhos. Exibir estudos, tirar estudos. É que a média de 20 vinha subindo e agora ela começa a arquear para baixo. Observa que isso aqui é um arqueamento para baixo. Tá? Então, isso aqui funciona como um gancho na média, perdeu, voltou e foi. E o potencial, isso aqui, um potencial olhando desta forma, é para trazer o ativo aqui para baixo, para essa região de suporte. É uma outra forma de ver o mercado. Se você tem várias formas de ver o mercado, eu estou aqui para mostrar para vocês as formas possíveis de ver isso e a forma como eu vejo. A forma como eu vejo é dentro da congestão, dali a compra nesses pontos. Tá? Mas outras pessoas poderão ver dessa forma e não estão erradas, porque a média, que é a tendência terciária, já virou para baixo no semanal. E isso é muito significativo. Tá? A média de 20, que é um dos indicadores de tendência terciária, no diário, ela oscila muito. Né? Ela fica muito, vamos dizer assim, muito flutuante, complicada. Então não dá para levar tão em conta. Mas no semanal, sim, dá para levar em conta. E quando essas coisas mudam de direção, você tem que prestar atenção nisso. De qualquer forma, por enquanto, está dentro dessa congestão. Se perder a congestão, se perder essa região de congestão, aí, compadre, aí sim, aí o babado fica grosso para vir buscar essa região aqui embaixo, tá? Perto de R$ 18. Mas primeiro tem que perder aquilo lá, se perder. Vale, tá? Que está nesse alargamento, nós também falamos sobre o alargamento de Vale, muito ruim de operar alargamentos, muito, muito ruim. Tá? Ela tentou perder aqui, voltou, não perdeu, ficou dentro do alargamento. Aqui ela abriu fora, voltou para o alargamento. E ontem fez um belo gap e subiu descendo. Né? Ela continuou subindo, tá 1,20 de subida, mas caiu o dia todo. Então, para quem opera no intraday, ó, esse aqui é o intraday.
Ontem foi muito difícil, porque o cara entrou e o ativo está subindo, mas ele perde dinheiro, porque qualquer ponto que ele comprar aqui caiu depois. Então, ruim para operar o intraday. A Vale tem essas coisas, né? Ela cai subindo e sobe descendo. É uma barbaridade. É um ativo muito, muito interessante de operar por causa disso, porque ela é difícil de operar. Não, não acho que seja um ativo fácil. A não ser quando arruma uma tendência como essa. Aí é uma alegria, né? Mas não é tão comum. Bom, em suma, teve o gap, está dentro do alargamento ainda, mas ela tem esse hole in the wall no diário, que poderá ter sido atingir o seu alvo aqui, porque isso é um suporte. Eu não me convenço muito desse suporte. Tá? Sério, honestamente, mas aí é uma questão de opinião pessoal. Eu não me convenço muito desse suporte. Eu realmente acredito que isso tenha potencial para vir buscar aqui embaixo. Mas não foi o que ela fez. Né? Opinião pessoal é igual o bumbumzinho, todo mundo tem um e cada um sabe o que fazer com o seu. Ela fez esse gap de alta, depois caiu, não conseguiu superar a média de 9 ontem, não conseguiu chegar ainda na média de 20, mas tem possibilidade. Vamos ver se isso aqui, depois, por causa do volume, olha o volume que fez. Tá? Se esse gap aqui, saindo de um suporte, que é onde ela está, se isso aqui se revela um gap de ignição, ou se é um desses gaps malucos que a Vale fica fazendo o tempo inteiro mesmo, que ela faz uma opção. Tá? É mais difícil avaliar ativos que fazem gap o tempo todo, né? Para você fazer. Esse gap é o quê? É um gap normal do ativo? É um gap anormal? E aí por isso nós temos que analisar como ignição, exaustão, medida, tal, como é. Porque a Vale faz tantos gaps que é complicado. É realmente mais complicado de analisar. Só vamos conseguir ver na medida que o troço for se desenvolvendo. Se por acaso der segmento nessa subida, a média de 20 está aqui caindo. Não é um bom lugar para você se posicionar comprado. Tá? Dentro dessas possibilidades aqui, eu sempre pensaria em operar vendido. Vale, qualquer subida, quando der um sinal de venda, eu operaria vendido, baseado no hole in the wall e baseado no padrão que ela vem desenvolvendo recentemente. Mas vamos ver o semanal se ele nos dá uma dica diferente. Tá? Dentro do semanal, nós temos que atingir o preço de valuation e a máxima histórica. Está lá, ó. Essa linha preta. Por acaso, o meu valuation foi feito no final do ano passado. Também coincide com a máxima histórica, mas isso é coincidência. Tá? Atingido aquilo, esse candle aqui determina o fim completo dessa tendência de alta, porque um candle como esse aqui, ele é matador, é igual aqueles caras que entram lá no negócio de touro, né, na arena de touro, tal, todo mundo fica correndo para um lado para o outro, aquelas coisas, né, uma opção de gente, tal. Aí entra o cara com a espada. Esse aí é o cara que você tem que tomar cuidado, tá? Porque o cara da espada é o matador. E esse aqui é o candle matador do negócio. Ele fez essa movimentação, saindo de uma zona de resistência, meteu o ferro na média de 9 e virou a média de 9. Um candle só virou a média de 9 toda. Então aqui é o domínio do negócio. Depois disso ela entrou nesse alargamento, que aqui não fica visível, pelo semanal não fica claro, pelo diário bem mais claro. Tá? E aí tá aqui, ó, mas aos poucos ela tá sempre descendo. Ela tenta subir, mas vem descendo, vem descendo. Pouquinho, pouquinho, pouquinho ela está sempre descendo. Tá? Então, pelo semanal, você tirando ali o alargamento, que no semanal não fica claro, no semanal não fica claro, o que acontece? Ela perdeu a média de 20, ela fechou abaixo, voltou. Agora fechou abaixo e continua abaixo dando follow-through. Isso é o follow-through desse segmento, dessa descida. Então, aqui teve follow-through, teve rompimento. A perda dessa região deu venda para muita gente. Tá? O cara poderia fazer aqui, ou mais provavelmente ele faria nos fechamentos e aberturas, ali. Quando perde aquela região, o cara opera. E aí deu venda. Por enquanto essa gente está travada ali, porque fez o troço, não andou nada, né? O candle semanal é de uma indecisão total, está parado. Mas fiquem atentos que deu venda por aqui. Por esse tipo de modelo, deu venda na Vale. Vamos ver os juros, porque a gente faz questão de sempre dar uma olhadinha nos juros, porque eles são o que comandam a economia. Isto aqui não é a Selic, tá? Então, se você tem essa ideia de que os juros futuros são a Selic, que isso aqui antevê o que vai fazer o Banco Central, esqueça. Tire isso da sua cabeça, porque isso não tem absolutamente nenhum fundo de verdade. Isso aqui são juros interbancários, tá? Isso aqui são o que os bancos fazem. Isso aqui é os juros futuros do interbancário, tá? Isso aqui não é o que os bancos fazem. Isso aqui é os juros futuros do interbancário. E ele vem caindo, né? Obviamente,
não tem nem o que discutir, vem caindo, zigue-zagues descendentes. Observe que a amplitude do movimento está se estreitando, isso aqui está fazendo uma cunha. Tá? É um padrão que a maior parte das pessoas não usa. Cunhas, né? Acho interessante. Gostam de muitos padrões, mas cunhas não é um deles. Então isso aqui forma um padrão como este aqui, ó, de cunha. Aí você pega ele aqui, ó. Tá vendo? Que isso aqui não é bem um canal, é uma cunha, está se estreitando. Tá? Então é um padrão que tem aí, se você conhecer o padrão, se você tem o livro do Bulkovski, sugiro que você dê uma estudada nele, tá? O livro de não é Bíblia, não é dicionário. Ah, sei lá. O nome do cara é Bulkovski, é um nome, né, horroroso, mas é fácil de achar. O nome do cara é esse aqui. Ô, rapaz. Bulkovski. O nome é horrível, mas é esse. Com esse nome aqui tu acha o cara. Ele tem 2 livros, porra, são de mais de 1000 páginas. Um é de Kendall e o outro é de padrões gráficos. Esse aqui estará no de padrões gráficos, tá bem? Quem quiser, quem tiver interesse, quiser estudar, tá aí. Bom, em suma, os juros estão caindo, não vejo nenhum motivo pelo qual eles parariam de cair, as médias estão se alinhando todas para baixo, todas, ó, tendência terciária de baixa, tendência secundária de baixa, por enquanto a tendência primária ainda é de alta, mas os juros estão se alinhando todos para baixo, já começando, perdeu a média de 200 e está caindo, tá? Não há muito o que falar. No semanal, fica ainda mais claro que ele vem fazendo topos e fundos descendentes, perdeu a média de 20 aqui, que ainda é ascendente. Observe que ela começou a horizontalizar agora. Semanal, 20 semanas é meio ano, né? Então, é quase meio ano. Um ano tem 52 semanas. Né? Meio ano são 26 semanas. Você pega uma média de 20, é quase meio ano de gráfico. Portanto, ainda vai levar um tempo para isso se alinhar com esse movimento. Mas perdeu a média de 20, voltou e não teve condições de superar. Na perda desse nível do Candle 7 aqui, ó, daria venda. Quem fosse operar os juros desse jeito, que eu não recomendo. Tá? Enfaticamente, eu não recomendo que você opere juros de forma direcional. Não é um bom caminho. E aí deu venda. Venda aqui e agora um gap. Belo gap aqui, com toda a cara de potencial ignição. Tá? Porque é um gap que vem, sai daqui, abre, tem potencial de ser uma ignição. Na verdade, um pouco duvidoso, porque você pode considerar isso aqui como já andando todo esse movimento. Ou você pode considerar isso aqui como sendo o pivô de baixa. Vai ficar um pouco duvidoso, mas tendo em conta a movimentação, isso aqui pode ser um gap de ignição. Agora fiquei com a pulga atrás da orelha de determinar que gap é esse. Se isso aqui é ignição ou se é uma potencial exaustão desse movimento. Faria muito mais sentido, visto que ele está chegando nessa região de suporte, dada por essa congestão. Pois é. Retiro o que eu disse sobre isso aqui ser uma ignição. Fica mais e mais com cara de exaustão, tendo conta isso. Tá? Vamos ver, vamos ter que ver. Para vocês verem que nem sempre a coisa é óbvia, clara e ululante, mesmo que você faça isso há muitos anos, como é o meu caso. Mas nem sempre a coisa é totalmente clara. Muitas vezes a gente fica na dúvida sobre o que está acontecendo. De qualquer forma, eu evitaria me posicionar agora, porque está se aproximando dessa zona aqui, ó, que é um suporte nos juros. Mas agora fiquei curioso para saber como é que isso aqui vai evoluir. Então era isso, galera. Já estou falando há um tempão. Tem aí esse vídeo. Eu não vou fazer essa semana, provavelmente, os de. Cadê? Os de segmentos. O pessoal parece que não dá muita importância para isso. Então, não sei se vale a pena ficar fazendo isso se o pessoal não se importa. Tá bem? Mas tem esses aqui, que esses são importantes. Espero que tenha sido útil, que vocês possam aproveitar, não só pela análise em si. A análise em si não é tão relevante, às vezes você não vai operar esses ativos. A ideia é o aprendizado da análise técnica, é olhar isso como aprendizado de análise técnica em um ativo qualquer. Por acaso eram esses, mas podia ser qualquer outro. Tá bem? Fica aí mais um vídeo para vocês verem. Espero que seja o último. Um bom fim de semana e até segunda. Tchau.